Olá, olá, olá. Já fui entrando para dar tempo do pessoal entrar. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula da Semana da Purificação. Hoje é um tema muito importante que nós vamos falar. Vou esperar o pessoal entrar e aí eu já comento, eu já falo sobre o tema de hoje. Que parece, né, que é bobagem, sabe? Parece que é uma coisa simples, que não vai fazer mudanças, mas que muda completamente. Principalmente quando a gente está fazendo esse tipo de coisa, né? Como a Semana da Purificação. O quanto é importante a gente observar várias coisas dentro da nossa vida, da nossa rotina, né? E que vai fazer toda a diferença para que a gente se mantenha firme naquilo que a gente se propõe a fazer, né? Vou esperar só um minutinho para ver quem que vai entrar, para dar 6 horas. E aí eu já vou começar falando sobre o nosso tema de hoje, sobre a nossa aula de hoje, que tem uma importância muito grande, tá? As outras aulas que eu trouxe aqui para vocês é para vocês conhecerem sobre a visão do Ayurveda sobre o nosso corpo, né? Como que o nosso corpo funciona. Eu ainda vou trazer outras informações nas próximas aulas, que como a gente vai começar o... Oi, Má, bem-vinda. Como a gente vai começar agora, né? Quem conseguiu começar a fazer na segunda-feira a dieta anti-ama, hoje entraria na dieta do dosha, que foi a que eu mandei, né? Do desequilíbrio que eu mandei pra vocês. Tudo bem, Má? Você tá melhor? Então, a gente vai falar hoje sobre dinacharya, sobre a rotina diária, que é de extrema importância para nossa saúde física, emocional e espiritual. Ai, que bom, Má, que você melhorou. Então, o regime diário, a rotina que é melhor indicada para que a gente tenha saúde, ela é extremamente importante e o Ayurveda fala muito sobre isso, tá? Por isso que eu vou trazer hoje nessa aula, para que fique muito enraizado, né? Para que a gente consiga colocar devagarzinho na nossa vida algumas coisas, né? Algumas atitudes que vai fazer com que a nossa vida ela se transforme, né? O Sushruta, que foi um dos livros, né? Um dos sábios que escreveu um dos tratados, né? Ele dizia que a saúde, definindo saúde, tá? Que não significa apenas ausência de doença, mas inclui também a felicidade da mente e do espírito. E um completo equilíbrio psicossomático é a chave da saúde. Então, vamos dizer que você se sente bem, que você tá fisicamente bem dentro do que você entende que é bem, né? Mas você se sente triste, você se sente às vezes chateado, ou então você se sente infeliz, ou você se sente raivoso, né? Tudo isso demonstra que algo na sua saúde não está boa, né? Então, a saúde ela tem que estar ampla e perfeita, né? Essa é uma forma como eles falam nos tratados, né?
e que é necessário preservar tanto o físico quanto o psicológico em condição de equilíbrio, tá? Então, a saúde perfeita na visão do Ayurveda, ela coloca ênfase no modo adequado de vida durante o dia, a noite, as estações do ano, bons hábitos de vida, boa conduta, né? Comportamentos apropriados. Então, aquilo que é bom, que a gente deve fazer no dia, aquilo que a gente não deveria fazer no dia, eles têm que estar ali de uma forma bem clara pra gente, né? Pra gente saber que a gente tá tomando uma atitude que não vai ser boa pra gente pro resto do nosso dia, né? Então, o que o Ayurveda aconselha a gente nesse Dinacharya, né? Ele aconselha levantar antes do nascer do sol, tá? E recomenda que neste período a gente tire um tempo para fazer um momento de oração ou um momento onde você se conecta com a sua fé, independente qual for. Por quê? Primeiro que a gente, nesse período antes do sol nascer, a gente acorda no período Vata. Então, normalmente a gente protege o nosso corpo das influências de Kapha, que começam a partir das 6 horas. Então, a gente fica mais disposto, né? E também, dentro deste período que compreende as 3 últimas horas da noite, que seriam das 3 às 6 da manhã, é um período que é chamado de Brahma Muhurta, tá? E esse período, ele é considerado um horário muito auspicioso, principalmente para você fazer seus mantras, suas orações, suas rezas, aquilo que você acredita, aquilo que é a sua fé, né? Ou o momento que você fica ali com você, porque é um momento onde tem pouco ruído no ar e todo o ambiente ele tá calmo, pleno e em paz, tá? Então, as preces que são feitas neste intervalo criam um impacto tão grande em você, né, na pessoa que está fazendo, que ela desfruta de felicidade o dia todo o resto do dia, né? Então, não sou eu que estou falando, são as escrituras e a experiência, né? A gente precisa experienciar para entender como que essa rotina nova, diária, vai trazer de benefício para nossa mente e para o nosso corpo, né? Então, essa prática, ela é muito recompensadora, tá? De você acordar cedo, conseguir ter esse tempo. Também porque quando a gente tá nesse período para acordar, né? Então, geram muitos sonhos, né? Que aparecem nesse comecinho da manhã. E isso pode atrapalhar a clareza mental e o relaxamento, né? Então, no final da manhã, que seria um momento de você acordar com mais tranquilidade, se sentir disposto, você se sente menos disposto porque você sonhou ou porque você acordou e num horário muito Kapha, né? Dormiu muito, coisas desse tipo, né? Então, a indicação do Ayurveda é que a gente consiga acordar antes do sol nascer, de preferência antes das 6 horas, tá? Para colher esses benefícios. E ter esse tempo, né? Porque o que acontece? Principalmente na forma como a gente vive hoje. As pessoas acordam, desculpa, e elas já vão vivendo, já escova o dente e já começa a fazer um monte de coisa, né? Não dá nem tempo de olhar pro dia, de sentir como você está se sentindo, o que você pretende para aquele dia, né?
Bem-vinda, meninas que estão entrando. Então, busquem colocar esse momento da manhã na vida de vocês. Vai fazer muita diferença. E para que você tenha uma manhã revigorante, que você consiga acordar cedo, que você consiga se sentir bem, você precisa se preparar na noite anterior, né? Então, quando você vai dormir, o ideal é que a gente durma até no máximo, né? Deite até no máximo 10h30 da noite, para você conseguir dormir e à meia-noite você estar já dormindo, para fazer a digestão das emoções, já que Pita vai estar, né, no seu pico, né? Então, à meia-noite é ideal que a gente já esteja em sono profundo, né? E aí a gente tem uma noite de sono boa, que é imprescindível, para que a gente tenha uma vida com saúde, tá? E conseguir acordar cedo. Se a gente não consegue fazer essa mudança, vai ser muito difícil de colocar esse hábito na nossa vida, né? Claro que assim, tudo que eu vou falar aqui são os aconselhamentos ayurvédicos de todo um estudo sobre a nossa saúde física, mental, emocional, psicológica, tá? Quem entrou agora, eu falei no começo que um dos textos clássicos, o Sushruta, que é um dos autores, né, um dos sábios, ele diz que a saúde não é apenas ausência de doença, né, mas ela inclui a felicidade da mente e do espírito, tá? Um completo equilíbrio psicossomático é a chave da saúde. Então, a gente precisa estar feliz, né? Na mente, no espírito, né? Com a nossa vida. Isso é saúde, tá? Então, se a gente faz tudo o que tem que para fazer, mas você se sente triste, chateado, ansioso, raivoso, melancólico, tudo isso vai atrasar e vai te atrapalhar para você ter uma boa saúde, tá? Então eu vou falar sobre algumas rotinas que são indicadas na visão do Ayurveda. E aqui o que eu quero que vocês entendam, que vocês vão pegar o que vocês acham que cabe dentro da rotina de vocês, que cabe dentro da vida de vocês, e vocês vão adaptando da melhor forma, dentro da forma como você é. Você vai fazer do jeito que você acha que é melhor para você, né? Seguindo essas premissas, tá? Então, uma coisa importante que a gente já falou de acordar e dormir em horários para que você tenha esse benefício, tá? Quando a gente acorda, o nosso corpo, ele tá há muito tempo sem comer, ele tá fazendo todo o processo de eliminação dele quando a gente tá dormindo, né? Então, o que acontece? Quando a gente acorda, a gente precisa fazer essa eliminação das toxinas, que acontece pela língua, por isso que raspam a língua antes de escovar dente, antes de beber qualquer coisa, água, qualquer coisa, para você tirar essas toxinas que foram purgadas durante a noite e que ficam na superfície da língua. Aí você raspa, escova dente, toma sua água, faz o que você, né, gosta de fazer. E ir ao banheiro, né? Toda a parte de excreções é muito importante. Então, claro que, como eu já falei, dentro da nossa rotina, muitas vezes a gente não consegue ir logo de manhã. Vai mais no meio da manhã, vai mais na hora do almoço, não tem problema. Mas a gente tem que ir ao banheiro todos os dias, tá? O ideal seria de manhã, que a gente pode acostumar o nosso corpo a fazer isso, tá? Então é uma questão assim de organizar melhor
a rotina do dia a dia, principalmente da manhã, tá? Nunca evitem acordar de manhã e já fazer 1000 coisas. Dê tempo do seu corpo acordar. Isso é muito importante, tá? Da forma como você achar melhor. Se você não gosta de orar, você pode pegar uma leitura, você pode ficar parada só contemplando, que muitas vezes, né, tá acordando ainda, não quer fazer nada, quer só ficar parada, respirando, né, sentindo como é que tá o corpo, pensando no dia, tudo bem, né? Mas que tenha esse tempo, porque senão a gente vai gerando uma ansiedade que ela aparece, né? Porque faz muitas coisas ao mesmo tempo, faz as coisas muito correndo, não dá nem tempo de pensar direito, né? Então, as excreções, a limpeza, né, geral, assim, escovação dos dentes, cuidado com os olhos. Eu conheci pessoas que acordavam e não lavavam os olhos, gente. Eu achava isso tão bizarro. Como que você não tira, né, aquilo que ficou saindo durante a noite, que foi eliminando durante a noite, e você não limpa, né? Então, taca uma boa água fria, né, se você gosta de passar com sabão, passa com um sabãozinho, se não passa com nada, só tira, limpa todo o seu rosto. É muito importante esse cuidado da nossa cabeça e pescoço, tá? Os olhos, principalmente os olhos, você, além de ser um órgão onde a gente consegue ver o futuro, né? Tudo que você vê, você vai nutrindo o seu corpo, né? Então, tinha uma... Quem que falava isso? Que o futuro entra pelos olhos, né? Então, se você assiste muita coisa violenta, você fica com aquela violência dentro da sua cabeça, né? Lá nos seus arquivos inconscientes, né? Então, tudo que a gente vê, a gente fica guardado no nosso inconsciente. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Então, os olhos, quando você vê uma pessoa que os olhos brilham, né? Você vê que ela tá assim, plena, né? Você consegue ver a partir dos olhos. Então a gente precisa cuidar muito dos olhos, tá? Toda a parte nasal. O ideal é que a gente fizesse a limpeza com o lote, né? Ou com o que você tiver em casa, que faça com que essa água com o sal ou... Ai, como é que chama? Que você passe assim, né? Esqueci o nome agora, fugiu. E desça pelo outro saindo, aí você passa pelo outro, né? E você vai limpando toda a cavidade nasal que fica com partes para serem eliminadas, né? A gente precisa colocar para fora, tá bom? Outras... Eu tô com uma colinha aqui pra não esquecer de nada, hein, gente? Vocês sabem, né? Fazer gargarejo, cuidar da garganta. Então, por exemplo, se você fala muito, se você tem muita inflamação, se você fica rouca, né? Quando você faz as coisas no dia a dia, ó, eu já tô ficando rouca, né? Tem que fazer um gargarejo, né? Você pode fazer um gargarejo com óleo de gergelim, né? Ele é muito benéfico para fortalecer toda a mandíbula, as gengivas, tá? Ou você pode fazer o bochecho, né? Você pega o óleo de gergelim, coloca na boca, faz esse bochecho e aí você cospe, tá? Também pode ser feito com óleo de coco, mas o óleo de coco precisa tomar cuidado para você não jogar na pia, porque o óleo de coco, o que acontece? Quando ele fica frio, ele endurece. Então, se você joga na pia, no ralo, pode ser que ele endureça lá dentro, tá? Então, você coloca um pouquinho de óleo de coco, faz o bochecho e aí você pode jogar na privada, por exemplo,
que aí você aperta a descarga e ele vai, tá? Isso vai fazer com que você tenha, fortalece contra as cáries, desenvolve um hálito bom, limpo, né? E protege toda a cavidade bucal, tá? Então é maravilhoso, assim, é uma experiência única, tá? Você pode fazer isso depois que você raspa a língua. E aí depois você escova o dente, né? Então você raspa a língua, faz o bochecho, escova o dente. É uma delícia. Você vai sentir assim, sabe quando a gente passa fio dental, que dá aquela sensação de frescor? Isso é melhor ainda, tá? Fazer massagens no corpo com óleo de gergelim morno, amornado, né? Faz com que a gente proteja o nosso corpo, né? Essa prática é uma prática que é mais difícil das pessoas colocarem no dia a dia, mas é uma prática que você pode fazer ela até às 6 horas da tarde. Então, qualquer horário que você tiver no seu dia, que você consiga amornar o óleo, que é sempre amornar em banho-maria, tá? Você sente aquele óleo quentinho e você passa no seu corpo e logo em seguida você toma banho, já é o suficiente, tá? Pode fazer só de final de semana, mas tentem colocar na rotina de vocês. É assim uma experiência única, é muito gostoso. Exercícios físicos, né? Eu tô falando assim meio em ordem, como se você fosse fazer isso de manhã, tá? Esses seriam os aconselhamentos ayurvédicos de uma boa rotina, uma boa prática de rotina diária para que a gente tenha saúde plena, tá? Os exercícios físicos, que pode ser uma prática de yoga, pode ser qualquer outro exercício que você goste, tá? Então, é importante a gente praticar esporte e fazer algum tipo de esporte todos os dias. Isso vai trazer leveza para o corpo, habilidade de trabalhos, de realização de trabalhos pesados, né? Você vai ter uma boa digestão. Fazer exercício ajuda a gente a digerir melhor todos os alimentos e também as emoções, tá? Vai queimar excesso de gordura, né? Que fica ali de ama, porque você vai suar, né? Então a gente tá falando de toxina, né? Desde o começo da nossa semana da purificação. Então, quanto mais a gente conseguir eliminar de toxina, melhor. E aí você suar vai fazer, vai te proporcionar essa perda através, né, dessa gordura através do suor, tá? Aí falamos das massagens, dos exercícios. A aplicação de óleo na cabeça é algo que é muito benéfico também, que também é o óleo de gergelim, tá? Mas é só assim, você passar bem suave pelos cabelos, deixar um tempinho e logo depois tomar um banho, que não seja muito quente na cabeça, tá? Na cabeça a gente sempre tem que tacar a água um pouco mais fria do que no corpo, tá? Se a gente tacar água muito quente na cabeça, pode trazer várias questões e problemas, tanto emocionais como físicos, tá? Porque a gente tá direto na nossa entrada de energia, né? Então a gente precisa que a cabeça esteja bem fria, vamos dizer assim, né? Mas a água menos fria na cabeça vai proteger a gente de muitas doenças e desequilíbrios, tá bom? Tomar banho, né? Fazer uma limpeza do corpo é muito importante. E as refeições serem feitas dentro da sua percepção daquilo que você necessita naquele dia. E não é o que você necessita, é o que você deseja, tá? Porque a nossa mente deseja, mas o nosso corpo precisa, né? Então, vamos dizer que quando a gente está desejando doce, por exemplo, no meio da tarde,
o que acontece? A gente tá com o vata um pouco agravado, e aí ele tá com um vazio. E aí a gente precisa preencher esse vazio. E aí dá aquela vontade louca de comer doce, tá? Então, muitas vezes o que você precisa não é o que você realmente necessita. O doce, ele pode ser algo que você precise naquele momento, mas não é o chocolate com açúcar branco. Vai ser a batata doce, né? Vai ser um arroz doce com um açúcar bom, né? O arroz, ele tem um sabor doce, né? Ele é considerado doce. Então você pode comer, que vai te ajudar a saciar essa vontade, porque ela é do corpo, não da mente. Se for da mente e você ficar focado só nisso, realmente não vai passar a vontade, né? Tanto que eu vou falar para vocês sobre os sabores na aula de amanhã, tá? Porque na aula de amanhã, falar sobre os 6 sabores, pra gente entender que os sabores não é o que a gente acredita que é, né? Não é o açúcar que é doce. É a potência e a qualidade do alimento que é doce, salgado, picante, quente, adstringente, amargo, né? E isso vai facilitar até na hora de você escolher o alimento para você, tá bom? Saber o que é um alimento quente, o que é um alimento frio. Isso vai facilitar para vocês depois dessa semana, né? Durante essa semana vocês estão ali com a listinha já falando o que pode, fica mais fácil. Mas e depois, né? Então essas aulas é para vocês terem esse conhecimento, para vocês seguirem depois em harmonia, já que vocês estão fazendo a semana da purificação. Não é só para agora, é para sempre, se possível, né? Então, as rotinas diárias, você vê que a gente falou muito da manhã, né? Mas as rotinas diárias, elas estão no nosso dia todo, que está relacionado com condutas boas que a gente vai ter na nossa vida, né? Você saber escolher o melhor para você quando você vai comer, quando você vai fazer uma atividade, você conseguir falar não, né? Uma coisa que eu percebi nas outras semanas da purificação que eu fiz, que as pessoas tinham muita dificuldade em algumas situações, porque iam estar com pessoas que, mas eu vou estar lá com essas pessoas, vou querer beber, eu vou querer comer isso, eu vou querer isso. Não tem problema, mas se você está seguro ali que você não quer, você precisa fortalecer a sua mente para você falar não, porque é maravilhoso. É uma sensação muito boa. A gente saber que a gente tem o autocontrole e que a gente consegue fazer aquilo que a gente deseja e não aquilo que aquele ambiente deseja para nós. Entende? É aí que você vai estar falando, eu sou foda. Porque eu consigo mostrar para as pessoas e mostrar para mim mesma que eu posso seguir aquilo que eu acredito. Entende? Então, eu lembro de uma história minha que eu já contei para algumas pessoas. Não sei se alguma das pessoas que estão aqui já ouviram. Eu lembro da primeira vez que eu resolvi falar um não. E foi muito marcante, assim, foi muito especial para mim, porque eu falei assim, eu não quero e eu não vou. Eu lembro que era o aniversário de uma amiga minha e a gente saía muito nessa época. A gente gostava de sair, de comemorar, principalmente aniversário, né? Era 5 dias comemorando. E aí, o que aconteceu? Eu não queria continuar, né? O bar fechou e ela queria ir para outro lugar e eu percebi que todo mundo não queria também. Só que todo mundo tava assim, não sei, será? Não sei, vamos ver, será que a gente vai? Aí eu olhei e falei assim, eu não vou não. Eu vou pra casa, tô cansada, não quero. Eu não quero, vai ser ruim pra mim se eu for, eu vou ficar me sentindo mal.
Acho que a gente já comemorou bastante, a gente já ficou um montão de tempo aqui, tá bom já. E aí todo mundo falou, nossa, eu também tô cansada, eu também tô. E na hora foi assim, nossa, que delícia eu poder fazer aquilo que eu quero e não o que as pessoas querem que eu faça, né? Então, esse fortalecimento da nossa mente, ele vem com treinamento. Você vai treinando, você vai colocando essas pequenas atitudes na sua vida de rotina diária, porque a rotina, a repetição daquela rotina vai fazendo com que aquilo vire uma conduta para você. É algo que faz parte de você, né? Por exemplo, eu sou ex-fumante. Já parei de fumar faz muito tempo. Só que eu era uma pessoa que eu fumava de sem vergonha. E eu já meditava, já fazia kriya, já fazia pranayama. E eu tentava parar de fumar e não conseguia, mas de sem vergonhice, porque naquele ambiente era muito propício. Aí chegou no Réveillon e eu cansei. Eu falei assim, gente, avisei todo mundo do Réveillon. Falei, amanhã eu parei. E aí, no dia seguinte, eu lembro que eu fumei um cigarro e depois eu não fumei nunca mais. Por quê? Porque eu coloquei na minha cabeça, eu avisei as pessoas, porque aí você faz um compromisso, e você fica forte com aquilo. E toda vez que eu lembrava que eu tinha parado, eu ficava muito feliz. Eu falava assim, nossa, eu sou muito forte, eu sou incrível. E hoje eu penso exatamente isso. Né? Porque eu não precisei de nada, eu não precisei de nenhum tipo de remédio para conseguir. Claro que tem pessoas que precisam, né? Mas a gente pode fortalecer a nossa mente. E a gente fortalece repetindo aquilo que a gente sabe que é bom pra gente. Porque senão, o que acontece? Aquilo que eu fazia me afastava do meu caminho, me afastava daquilo que eu queria fazer, né? Que era ter uma vida mais espiritual, que era ter uma vida mais limpa, que era ter um corpo mais limpo. E aquilo não condizia com o que eu buscava. Então eu tive que cortar completamente, né? Então, olhe para você agora e pense no que você gostaria de cortar completamente, que te afasta daquilo que você deseja ser. Tudo que te afasta daquilo que você deseja ser, você precisa avaliar e falar assim, por que eu fico fazendo isso? Né? E aí você transforma, você não precisa parar de um dia pro outro, é que cigarro é isso, né? Se você não parar de um dia pro outro, você não para, né? Mas tem certas coisas que você pode fazer. Uma coisa importante, a Ayurveda é equilíbrio. É você poder comer o chocolate que você gosta, comer a pizza que você gosta, tomar o vinho, tomar a cerveja, estar no ambiente com seus amigos e aquilo não te fazer mal, aquilo não te afastar da sua saúde. Então o dia a dia precisa ser organizado, precisa ser olhado de uma forma mais carinhosa para que você possa dar as escorregadas. E essa escorregada não virá o que é sempre. E aí te afastar daquilo que você deseja ser. Entende? Então, essas práticas do dia a dia, elas são importantes. Por exemplo, uma outra coisa que é muito importante, mastigar o alimento. Vocês mastigam o alimento? Vocês já repararam quanto tempo vocês ficam comendo? Se vocês comem rápido, se vocês comem muito devagar. Comer muito devagar também não é bom, porque comer comida fria não é bom. Você colocou no prato, a comida tá quente. E aí quando você termina o prato, ela tá fria, o Ayurveda diz que não é bom. Então, a gente precisa mastigar, engolir e prestar atenção naquele prato. Então, se a gente assiste
come assistindo uma televisão, olhando o celular, a gente pode se distrair. Aí ou você come muito rápido ou você come muito devagar. Isso vai fazer diferença na sua digestão, isso vai fazer diferença na sua mente, tá? Então, essas práticas que eu coloquei aqui, eu acho que são as principais, tá? Porque quando você tiver tudo isso trabalhando a seu favor, você vai ter uma boa noite de sono, né? Que vai fazer com que você sempre esteja bem no dia seguinte, né? Você vai se sentir sempre bem, né? Quando você se sentir pesada, você vai falar, putz, eu não gosto de me sentir assim, eu não quero me sentir assim. E aí você vai tomar as atitudes, né? Pra você se sentir melhor. Então, busquem colocar algumas dessas práticas nos próximos dias, tá? A live vai ficar gravada. Se vocês perderam o comecinho, vocês assistem, tá bom? Anotem. E façam essas anotações. Eu sempre falo para fazer anotações, porque senão a gente esquece, né? Que tipo de rotina é melhor? Que tipo de rotina fica mais fácil para mim? Que seja bom para mim? Que eu tenha esse tempo na manhã, tá? E aí você anota, e aí você vai tentando colocar em prática e vai vendo como que você se sente. E aí, se você quiser compartilhar comigo alguma coisa que você vai fazer nesses próximos dias, que você fez, como você se sentiu, vai ser muito legal, porque encoraja as outras pessoas também a fazerem, tá bom? Então, essa foi a nossa live de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês, fiquei muito feliz. Mas vocês podem interagir comigo, tá? Fazer pergunta, que fica mais legal. Tá bom? Então amanhã eu pretendo fazer a live nesse horário também das 18 horas, tá? Porque de manhã, infelizmente, eu não vou estar. Eu vou ter outros compromissos, tá bom? E aí a gente faz amanhã às 6 horas. E aí eu vou falar dos 6 sabores, que é muito legal, é importante saber. No sábado, eu pretendo fazer a live de manhã, para todo mundo depois ficar sossegado para fazer as suas coisas. E a live de sábado vai ser importante porque eu vou falar sobre os doshas da mente, que é muito importante, tá bom? Então é isso, obrigada, viu? Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamem aqui, tá bom? Beijinho.